Deixa eu pegar o gancho em relação ao que você comenta do comportamento, sobre o comportamento da oposição, porque a oposição tem percebido realmente que tem sido um tiro no pé essas convocações, esses convites a ministros, principalmente Flávio Dino, mas a gente teve Silvio Almeida também ali numa comissão, né? Enfim, não partindo para cima, mas respondendo à altura o que a oposição tenta colocar. Qual vai ser o comportamento da oposição diante disso? Porque ela se vê enfraquecida, talvez, ali no Congresso, diante dessas comissões, no Senado, mas, ao mesmo tempo, Miro, acho que citava comigo ontem uma pesquisa que mostra que nas redes sociais, esses perfis da extrema-direita que movimentam esses parlamentares continuam muito ativos, né? Então, qual vai ser o comportamento, na sua avaliação, dessa extrema-direita no Congresso? Episódio que ilustra o que a gente estava conversando agora, que foi a ida do Haddad e da Simone Tebet para o Congresso também, onde, ao contrário do que a mídia apostava, eles demonstraram muita unidade, né, muita tranquilidade e um discurso até coube mais a Simone Tebet naquela ocasião, bater mais no Campos Neto do que o Fernando Haddad. Né? Agora, sobre a questão da oposição, muito francamente, nem eles sabem te responder. Porque a oposição ela estava muito unificada no governo Bolsonaro, com todas as fissuras, etc. Mas eles tinham um bloco bastante coeso, né? Uma grande coalizão que ia aí de lava-jatistas aos militares, passando pelos evangélicos, pelo mercado financeiro. E ao perderem, e eles tinham certeza que venceriam a eleição, e foi uma eleição muito difícil, né? Então, passada a eleição, há uma reprogramação de rota. Há pessoas como Moro e o Dallagnol que vão buscar construir o seu próprio caminho. Há outros setores que vão tentar herdar o bolsonarismo, mas se descolar dele, como é o caso do Tarcísio, governador de São Paulo, como é o caso do Zema em Minas Gerais, de forma parecida, mas ele é menos identificado com o bolsonarismo, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, né, e que tem os palanques aí dos governos estaduais, né? O Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Né? Então, um descolamento do bolsonarismo, mais de olho nesse eleitorado de direita ou de extrema-direita que veio para ficar. Né? Isso não restam dúvidas. Publicamente, o tamanho deles pode diminuir, mas há um eleitorado de direita e eles vão querer falar e herdar isso. Por outro lado, e é a aposta incômoda do PL, que eles têm muito mais arrependido, uma aposta no bolsonarismo ainda como essa ferramenta de coalizão. Né? E que aí, se não for possível apostar no Bolsonaro, porque não esperavam essa enxurrada de denúncias, de ações, né, que a gente tem visto, e de casos que tem pipocado, não só com o Jair Bolsonaro, mas agora o PL está pedindo, pelo amor de Deus, para o Carlos Bolsonaro não se filiar ao partido, porque eles não aguentam mais herdar, né? Mas eles apostam na Michelle Bolsonaro como a legítima herdeira, né? Então ela teria muito mais vantagens políticas do que o Bolsonaro, de alguma forma ela manteria a dinastia ou o legado Bolsonaro, e é muito provável que ele seja declarado inelegível até o final do ano. Mas ela dialoga com o público feminino, coisa que o Jair Bolsonaro não conseguiu. Ela mantém a fidelidade do público evangélico, que ela é até mais militante e ativa do que o próprio Bolsonaro, que é um evangélico de mentirinha, né? E seria esse ganho eleitoral do PL. E aí, essas muitas variáveis, elas também se transferem para o Congresso. Ali no Congresso nós vamos ter todos esses posicionamentos e nós temos ainda o acréscimo do PSDB tentando descobrir o que vai ser da vida. Se ele quer se reinventar para continuar existindo, e a opção que o PSDB faz é de também disputar esse eleitorado de direita. Né? Não é flertar com o centro. Né? Então tem uma disputa. E silenciosamente, sempre, né, Gilberto Kassab, que vai comendo pelas beiradas, ele tem a capacidade de estar no governo neobolsonarista do Tarcísio e, ao mesmo tempo, ter ministros no governo Lula, ter o presidente do Senado, pode ter o presidente da Câmara na próxima eleição. Então, também, ele está em busca dessa herança, ainda que eles façam um discurso mais de centro-direita. Né? Então, está em haver. E a CPMI pode também, de alguma maneira, se ela for uma derrota desse setor mais radical do bolsonarismo, pode também ir resolvendo esses atritos que eles têm entre eles.
Você acredita que a CPMI dos atos do dia 8 acontece realmente ou a oposição vai dar para trás? Olha, nós vamos ter que ficar atentos do que vai acontecer agora no final de maio e a partir de junho. Por quê? A CPMI veio num contexto, como eu mencionei, de ofensiva do Congresso sobre o governo. Né? A gente pode perceber que até o mês de maio o Congresso estava fora do tabuleiro. Né? A gente estava falando do STF, estava falando do governo, não partia do Congresso a iniciativa política. A partir do retorno da CPMI e das derrotas da semana passada, o Congresso voltou ao tabuleiro e, mais do que isso, é ele que está determinando o ritmo. Então, além dessa mudança do Lula em relação às negociações, às articulações políticas, o governo também vai testar uma nova estratégia em relação à PL das fake news, à reforma trabalhista, que é fatiar. Então, não vai mandar o projeto todo, já tem a parte dos direitos autorais das empresas de Big Techs, pagarem as empresas jornalísticas pelo conteúdo, isso já vai desacoplado, né? A reforma trabalhista sempre tem sido dita de que o governo vai mandar em partes, a reforma tributária também iria em duas partes, e o marco do saneamento, que o governo perdeu na Câmara, vai tentar desfazer as derrotas da Câmara no Senado. Se isso tudo funcionar e o governo conseguir recuperar a iniciativa ou estabelecer um ritmo com o Congresso que o governo tenha um pouco mais de autoridade, consegue colocar o tema do novo arcabouço fiscal, que é a prioridade número 1 do governo, e na sequência a reforma tributária. Nesse caso, há uma tendência das CPIs caírem, né, delas irem morrendo por falta de indicação, vão caindo na própria burocracia, no esquecimento, etc. E tem um contrafreio específico para a CPMI dos atos golpistas, que é a ação do STF da Polícia Federal. Então, cada vez que a Polícia Federal avança, né, agora a prisão do Mauro Cid, e aí vai ligando, porque o Mauro Cid ele tem ligação com o gabinete do ódio, com o caso das joias, tem uma série de questões, tem os 2 celulares para serem periciados. Então, também, na medida que esses fatos novos vão surgindo, vai diminuindo o interesse da oposição de manter viva a CPMI. Então, a ação do governo com o Congresso, a ação do STF, da PF, também podem soterrar. Né? Por outro lado, se o governo fracassar, a própria base governista não fiel vai ficar usando as CPMIs como forma de pressionar o governo pela liberação das emendas e os projetos, e vai fazer o que ela conseguiu fazer no mês de maio, atrasar os projetos que eram realmente estratégicos para o governo, como a aprovação do novo arcabouço fiscal.